Às vezes, é interessante sair um pouco do comum e buscar histórias que busquem agregar em nossas vidas. E foi sob essa reflexão que eu fui parar em uma história emocionante, densa e bastante cativante sobre Tomi Oshino, que teve a sua vida completamente de cabeça para baixo com uma notícia inesperada, mas bastante provável. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre My Broken Mariko. Há uma semana, Shino se encontrou com a sua melhor amiga de infância, Mariko. Tudo correu como qualquer outro encontro casual. Uma semana se passa e a Shino continua vivendo a sua vida medíocre em um trabalho que não gosta e nas repetições inevitáveis do dia a dia, quando durante seu almoço, ela recebe a notícia de que sua amiga Mariko estava morta. A morte de uma amiga já é uma notícia forte o suficiente para te derrubar e arrancar o seu chão imediatamente. Mas esse sentimento se intensifica quando você descobre que a morte foi um suicídio. O que havia acontecido? Estava tudo bem há uma semana. O que mudou? Como ela poderia ter evitado? Será que ela já tinha decidido na semana passada? Guarde essas perguntas. Vamos debater sobre elas um pouco mais à frente. O suicídio é uma das 3 principais causas de morte entre os jovens. Infelizmente, os mitos e a desinformação sobre pensamentos suicidas são alimentados pela desinformação e, ao contrário do que se pensa, a maioria das pessoas com comportamentos suicidas dão sinais ou falam sobre suas ideias de morte. Há diversos motivos para que um indivíduo opte pela morte voluntária, desde problemas mentais a situações externas que levam ao extremo de tomar essa decisão. Mas em todos os casos, a vontade de tirar a própria vida é algo que pode ser tratado, curado e evitado. E por isso que o choque da notícia logo dá espaço ao sentimento de culpa e remorso, e a Shino se vê caindo em um abismo sem fim. Mariko era abusada pelo seu próprio pai, durante toda a sua infância. Todas as pessoas sabiam, desde Shino, a sua mãe e irmão. E ao longo dos anos, cada um decidiu tomar atitudes a partir dessa informação à sua maneira. O irmão ignorou e usou de seus artifícios para evitar lembrar o que acontecia no quarto ao lado. A sua mãe a culpou. Para ela era mais plausível aceitar que sua filha, uma criança, seduziu o próprio pai. E vê-la como responsável pela situação foi uma excelente maneira de brigar com alguém que não poderia rebater. Já sua amiga mais próxima, Shino, sempre que podia, dava o seu máximo para que Mariko pudesse esquecer a realidade e buscasse conforto nas banalidades da vida, ainda que ao voltar para casa, ela precisasse encará-la novamente. Mas não há muito para se pensar. Shino decide que para que Mariko pudesse descansar, as cinzas dela não poderiam estar dentro do mesmo teto do responsável pela sua morte. Com um plano pouquíssimo bem arquitetado, mas totalmente aceitável para uma jovem que vive uma vida medíocre, ela consegue entrar na casa dos pais da Mariko e roubar, ou recuperar, se assim preferir, as cinzas da sua melhor amiga. E é a partir daí que ela parte em o que talvez podemos chamar de uma road trip para dar a Mariko o destino que ela merece. Lembra das perguntas que rondavam a Shino assim que soube da notícia? É aqui que tudo vem à tona. Com as cinzas da sua melhor amiga em mãos, só resta a ela revisitar as memórias para descobrir onde pode ser o melhor local para descansar as cinzas. E assim entendemos que para Shino, há uma semana, tudo estava bem quando elas se encontraram, mas nada nunca esteve bem para Mariko. Ao revisitar as memórias, é fácil para Shino perceber que as mensagens sempre estavam lá. Machucados físicos e mentais, o sentimento constante em se achar substituível, a tentativa de se confortar ao afirmar que talvez ela merecesse passar por tudo aquilo, a falta de perspectiva e interesse no futuro e diversos outros sinais. E quando tudo isso vem à tona, o luto se mistura à culpa, e a Shino possivelmente vive agora um dos momentos mais delicados e difíceis da sua vida. É dito que a depressão e o suicídio é o mal do século XXI. Há diversos cientistas e pensadores que debatem fortemente sobre isso. Alguns dizem que o estilo de vida que levamos, em que somos bombardeados o tempo inteiro com comparações e a constante fala de que temos que ser bem-sucedidos, é altamente perigoso. Outros dizem que essa doença já está em nossa sociedade em grande escala desde os tempos de Cristo, mas que, tratada com tabu, só agora tem sido colocada à luz e que por isso estamos vendo com mais clareza e frequência. Mas a verdade é que, independente dos casos, uma variável é sempre mais forte, a de que ninguém está de fato preparado para passar por isso. Os sinais sempre vão estar lá, mas podem passar facilmente por qualquer pessoa, por mais próxima que seja. Ao ver um amigo ou parente triste,
imediatamente o ímpeto é de que você precisa dar o seu ombro e tentar ajudar aquela pessoa à sua maneira. E talvez foi pensando nisso que a Shino, ao revisitar as memórias e se ver descendo cada vez mais no abismo, tenha refletido e parado a sua também tentativa de suicídio enquanto estava com as cinzas da Mariko no colo. A Shino pouco via os sinais, porque para Mariko, ela era o porto seguro que ela precisava quando conseguia sair do seu pesadelo constante. Shino sempre a apoiou, buscou ajudá-la e aconselhá-la durante toda a sua vida. Deu tudo de si para que pudesse ajudar a sua melhor amiga. Ela pouco viu os sinais, pois era nos momentos que estavam juntas que a Mariko menos os demonstrava. E que mesmo estando lá, a Shino nunca os ignorou, mas sempre tentou ajudar à sua maneira, como acreditava ser o certo. Não havia espaço para a culpa. Para as duas, a máxima foi de que elas viveram todos os melhores momentos que poderiam viver juntas, e dentro, claro, das condições mentais da Mariko. A road trip da Shino para levar a Mariko ao local ideal é recheada de momentos emocionantes e reflexivos da personagem sobre toda a sua história com sua melhor amiga. E apesar da sua densidade, a obra se permite criar situações que vão lhe tirar pequenos esboços de sorriso, mas que logo serão substituídos pela angústia. Isso é o luto. E a autora Waka Hirato cria uma história que, apesar de pequena, facilmente nos leva a viver esse sentimento ao longo da jornada. Essa não é uma história de redenção. Trata-se, antes da raiva, do medo e do desejo, das pessoas que partem e também daqueles que são deixados para trás. Trata-se da ajuda que procuramos nos outros e da culpa que nos chama. Acima de tudo, essa é uma história sobre memória. Sobre como a sua melhor amiga, que não foi capaz de preservá-la em vida, pode dar o seu máximo para que ela seja preservada agora. My Broken Mariko tem um visual lindíssimo, e fica nítido como seus traços são tão propositais e pensados para cada página. Há quadros totalmente rabiscados e difíceis de entender quando a Shino mergulha em sentimentos mais fortes e que vão lhe fazer viver um turbilhão de reações em pouquíssimo tempo. Ao passo que há quadros limpos e reflexivos, quando precisamos parar e meditar sobre toda a situação. Há traços até engraçados em alguns momentos, que vão lhe fazer sorrir, e que com o nível de detalhes eu acredito ter sido totalmente proposital. No fim, em suas poucas páginas, essa obra vem quase como uma carta a todos os seus leitores. Às vezes, por mais normal que a situação esteja, busque observar com cautela e dar o seu máximo para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Essa é aquela hora que eu peço a sua curtida nesse vídeo e o compartilhamento. E não vai ser diferente dessa vez. Curtir vai nos ajudar a entender que você tem gostado do nosso conteúdo, mas o compartilhamento vai com um pedido especial dessa vez. Como dito no início do vídeo, esse pode ser um tema delicado para muitas pessoas, e portanto, a compartilhar, por favor, reforce essa sinalização para que todos estejam cientes. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia. Até a próxima e tchau!